converso com várias pessoas e algumas delas me falam: eu já consegui perdoar o meu pai pelas coisas horríveis que ele fez comigo. Eu tô em processo de perdoar minha mãe. Eu sei que eu tinha que perdoar os meus pais pelo que eles fizeram, mas tá uma coisa difícil. Eu tô fazendo muita terapia, mas tá difícil isso, porque o que eles fizeram comigo na infância não tem perdão. É muito complicado. Então, ainda que eu adore o mantra do Ho'oponopono e tenha me ajudado muitas vezes, fiz centenas de meditações e eu adoro o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pensei isso tantas e tantas vezes e foi tão bom para me ajudar a encontrar um lugar de paz dentro de mim. Um tempo depois, eu topei com uma outra linha de pensamento que eu achei muito mais interessante do que a ideia do perdão. Um ponto de vista do Bert Hellinger, um livro dele em que ele estava, acho que era como se fosse uma entrevista, estava respondendo perguntas de um entrevistador e o entrevistador pergunta em algum momento: então você está falando que a gente deve perdoar as pessoas? Ele falou: não foi isso que eu disse. Ele falou: não, como não? O que você acabou de fazer aqui na constelação? Ele falou: eu não falei sobre perdoar, eu falei sobre reconhecer que somos iguais. Isso é diferente. A questão, a pegadinha do perdão é que quando você perdoa alguém, você faz isso daqui, ó. Eu tô aqui como a pessoa boa, pura, inocente, e eu tô perdoando esse outro aqui que pecou, que cometeu erros, que fez tudo errado, que me machucou tanto. E daí talvez você fale: mas peraí, na minha infância eu era só um bebê, eu era só uma criança, e olha o que o meu pai ou minha mãe fizeram comigo. Eu tô sendo uma pessoa muito boa quando eu perdoo um monstro desses que tratou tão mal alguém que era só uma criança. Você tá começando a entender onde eu quero chegar? O que traz essa mentalidade de você, em vez de partir para esse raciocínio do Bert Hellinger de que somos todos iguais, você vai para a ideia do perdão? Porque quando você se coloca na postura do perdão, não tem como você escapar do julgamento. Quando você se coloca na postura do perdão, mesmo que seja para perdoar os seus pais pelo que eles fizeram de ruim na sua infância, inevitavelmente você está dizendo que você era inocente, seus pais eram os culpados. Mas isso coloca também um peso em você como adulto. Sabe, você, quando está agindo com as outras pessoas, da mesma forma como você julgou seus pais, você está se julgando também. Você está se cobrando também. E quando você tiver seus filhos, então pior ainda. Tantas pessoas têm filhos e vivem em situações tão neuróticas porque elas têm que ficar provando que elas vão ser pais melhores do que os seus próprios pais foram e ficam cobrando coisas, exigindo coisas dos filhos para tentar tirar limpo contas do que aconteceu no passado, da infância dos pais, e daí com os filhos eles têm que fazer isso, não podem fazer aquilo porque eles viveram. Sabe, é muita neurose, é muito mental rodando, porque você fica cobrando coisas dos seus pais. Mesmo quando você diz que você perdoa, o que você está fazendo é colocar um patamar do que eles deveriam ter feito e não fizeram, mas você está perdoando mesmo assim porque você é uma pessoa muito boa.